lembrou de tal forma das coisas que eu falei, ou das inúmeras entrevistas e reportagens, ou mesmo já catálogos de exposições, que hoje ele fala com uma facilidade enorme sobre o meu trabalho e me tira o encargo de estar explicando, né? Porque uma obra feita não precisa ser explicada, é o que ela é, o que está demonstrado. Né? Você não vai tentar explicar o quê? Tem pessoas que estão aqui, é claro, que estão diante de uma cerâmica e vêm me perguntar se isso foi um engenho de açúcar. Não tem nenhuma semelhança com engenho de açúcar. Nada a ver. Deixa eu lhe perguntar uma coisa uma curiosidade. Perguntem o que vocês quiserem. Veja, eu sou presidente de uma associação de artistas. Sim. Temos 200 artistas lá, a APAP, que é a Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná. Sim. E é uma entidade com 35 anos, já tem um amadurecimento, é uma das únicas no Brasil, inclusive, porque a gente sabe que o artista visual, o artista plástico, ele é muito individual às vezes, né? Claro. Ele não se junta em grupos, né? E nós possuímos alguns núcleos nessa entidade, que é o núcleo de pintura, de escultura, fotografia, Sim. e agora nós criamos o grupo de mosaico. Sim. Eu queria saber, eu sei, obviamente, da sua obra, sei a sua história e tal, mas eu queria saber a importância do mosaico. A importância é enorme, porque isso já vem dos gregos e dos romanos. Eu verifico o seguinte, quem usou muito com pedaços de cacos de cerâmica, cacos de azulejo, foi Gaudí. Sim. Gaudí não fez propriamente murais, ele fez muito mais mosaicos, tirando partido de pedaços de cerâmica, do que propriamente uma arte figurativa. Quando ele queria fazer figura, ele fazia a escultura mesmo, em pedra. Né? E às vezes recobria ainda com Eu mosaico, acho o mosaico uma coisa tão importante quanto qualquer parte do mural. E é uma expressão muito sutil, não é? Porque é a cor em separado. Você não tem a facilidade do óleo de misturar. A camada sobre camada. Fica um pouco até, você olhando o mosaico, é um pouco cesariano, porque cada cor em seu lugar para construir a forma. Não é? Perfeito. Isso é muito bom. E uma outra situação, porque eu sei que... Agora, você utilizaria mosaico em que sentido? De pedaços de cerâmica? Não, até estão utilizando mosaico, ou até mármore, com uma expressão, até não necessariamente uma mármore, pode usar diversos materiais. Tudo que você quiser. Tudo, até eu acho que é tudo. Inclusive, hoje em dia, eu acompanho com uma certa curiosidade o que se chama de arte contemporânea. Não é? As pessoas utilizam qualquer tipo de material. E gruda no... E essa liberdade não deixa de ser alguma coisa vantajosa, não é? E por que ter preconceito contra determinados materiais? Então, eles usam tudo, não é? Perfeito. Eles usam fotografia, eles usam toda a espécie de... Usam o spray. A pintura popular, o grafite de rua todo é feito à base de spray. E que eles chegam a um virtuosismo admirável, não é? Com aquele negócio espirrando. A pintura a óleo sobre tela ou sobre madeira, que chamava-se de retábulo na Idade Média e no começo da Renascença. Os retábulos que estão na igreja aqui, às vezes, têm dupla face. Sim. Eles são pintados de um lado e do outro. Quando os artistas eram, veja, atentem para essa palavra, eram a janela do mundo. Porque não tinha outro meio de você verificar a realidade, a não ser através do artista. É verdade. E os artistas eram os ilustradores, eram aqueles que davam vida às pessoas abstratas. Né? Quem é que viu Moisés? Moisés com a tábua da lei, com as tábuas da lei. Logo passou a ser uma figura visualmente capaz de chegar até as pessoas, porque Michelangelo tratou desse assunto. Vários artistas trataram desse assunto. Mas até a arte rupestre, quando eu vi os seus lagartos, eu lembrei de várias representações que a gente estuda
Tem aqueles Sei. lagartos ali que estão na entrada. Acho que essa parte de representar através de uma... Como o senhor podia contar um pouquinho... Olha, eu só posso... A sua pergunta eu já adivinhei. Eu só posso lhe dizer que não foi da noite para o dia, porque eu estou aqui há 47 anos. Aqui nesta fábrica que completou 100 anos, porque ela foi fundada pelo meu pai. Então, eu posso dizer que estive mais tempo de posse dessa fábrica do que toda a minha família, que para ele representava uma empresa, para mim uma outra coisa, porque eu encontrei parcialmente em ruínas. E tive a ideia, a fantasia de me dirigir a meu pai, para perguntar se ele me permitia eu reformar tudo isso que estava caindo. Havia sido palco de nossa infância, somos 4 irmãos. E com a diferença de 1 ano de um para outro. Nossa, bem próximo. Meu irmão mais velho, já falecido, nasceu em 11 de junho de 26. Eu nasci em 11 de junho de 27. Nossa. Meu outro irmão em 9 de junho de 28 e outro em 1 de agosto de 29. De maneira que brincávamos juntos. Tudo juntinho. Brincávamos juntos. A diferença não era capaz de desnivelar a ponte. Brincadeira de um não podia ser a brincadeira de outro. Essas árvores aí têm história também, né? E então, isso estava na nossa memória. Tenho certeza que está na memória deles. Agora, de que forma, não sei, mas na minha estava de uma forma sentimental. Eu achava que isso pertencia às nossas recordações e não podia desaparecer. E, de resto, eu sabia o quanto meu pai amava esse lugar. Porque ele tinha uma fixação, ele herdou uma usina de açúcar, mas ele tinha uma fixação em fazer porcelanas, porque ele era um colecionador de porcelanas. E passou a vida colecionando porcelana, conhecia cerâmica profundamente. E isso eu herdei por escutar, não por estudar. Eu nunca estudei cerâmica. Eu sou um artista que faz cerâmica. De vivência. Sou um artista que faz cerâmica, como Picasso fez cerâmica, Miró fez cerâmica, Leger fez cerâmica, Matisse fez cerâmica. Matisse decorou uma capela com Mourache. Me diga um negócio, quando o senhor foi lá para a França, você ficou 1 ano lá? Eu tive mais de 1 ano. Agora, minha ideia da viagem para a França, que foi a primeira viagem em 1949, foi com a ideia fixa de estudar pintura. Basta dizer que eu recusava fazer cerâmica, porque achava que a cerâmica, não se escandalize, era uma arte menor, uma arte apenas decorativa, arte aplicada. É o contrário, né? Conceito do século XIX, corrente entre os artistas mesmo do século XX. Mas acontece que Paul Gauguin, o grande mestre Gauguin, está uma trindade, Gauguin, Cézanne e Van Gogh. Eles começaram tudo, revolucionaram tudo. Em termos, não existe. Eu não acredito em revolução, mas eles trouxeram certos valores da pintura que estavam escondidos. O que interessava era aquela coisa lambida e quase fotográfica, que não tinha nada a ver com a pintura renascentista. O academismo está longe da pintura renascentista e da grande pintura que sempre foi feita pelo mundo afora. Os artistas modernos estão muito mais próximos dele, da pintura antiga, do que os acadêmicos. A academia era uma excrescência. Era aquilo que o próprio Gauguin dizia, a decadência. Sim. Gauguin teve a coragem de dar as costas à Europa. Ora, dar as costas à Europa precisa muita coragem. A procura daquilo que ele dizia que seria a barbárie, no bom sentido. A procura da barbárie, dos elementos arcaicos que iriam salvar não só o espírito dele, como a sua própria pintura. E ele ensinou, passou a fazer cerâmica desde 1876, que ele teve um mestre francês,
chamado Ernest Chaplet, e fez uma excelente cerâmica, porque ele tinha ascendência peruana. Pelo lado da avó materna, ele era a avó materna chamava-se Flora Tristan Moscoso. Era de origem peruana. O pai é que era francês. E Gauguin fez cerâmica com um atavismo. Eles são originários de Arequipa, que é a segunda cidade mais importante do Peru. É? Vocês conhecem, né? Fui lá pescar lá. Arequipa. E essa história foi se prolongando, curiosamente, se é que as coisas acontecem por acaso. Com a primeira semana de Paris, o pintor Cícero Dias, que é daqui, mas é um pintor conhecido no Brasil inteiro, viveu na Europa a vida inteira, casou-se com uma europeia, com uma francesa, teve filhos lá. Foi protegido pelo pelo embaixador Souza Dantas. E foi uma pessoa que deu a palavra final para convencer meu pai que eu devia viajar para a Europa. Ficando aqui ia marcar passo. Com uma semana de Paris, Cícero Dias me convida para ver uma exposição de Picasso. Eu tinha certeza que ia ver uma exposição de pintura de Picasso. Era isso que eu queria ver. Mas acontece que Cícero não me disse nada. E quando eu entrei na exposição, era uma exposição de cerâmica de Picasso. Eu fiquei atordoado com o que estava vendo. Primeiro porque eu tinha renegado a cerâmica. E estava na sua veia, no seu sangue. Estava na minha uma família de empresários de cerâmica. Desde menina eu senti o cheiro do barro molhado. Então eu aprendi a modelar também com o escultor Abelardo da Hora aqui dentro, que meu pai contratou para trabalhar aqui, que era um escultor daqui de Pernambuco. Então eu fiz o juramento de que, voltando ao Brasil, eu iria encarar a cerâmica com seriedade. Mas isso não foi o bastante para eu deixar a pintura de lado. Ao contrário, o meu aprendizado de pintor, eu continuei só visitando museus de pintura, só me interessando por pintura. E assim, voltei para o Brasil. Mas descobri muito cedo que Juan Miró, espanhol como Picasso, fazia cerâmica. Chagall fazia cerâmica, Matisse fazia cerâmica, Léger fazia cerâmica. Os principais artistas da Escola de Paris, todos incursionaram pela cerâmica. Portanto, não era nada demais que eu também me abraçasse a cerâmica, de corpo e alma, para fazer dela uma coisa séria, paralelo ao meu trabalho de pintor. E, de resto, eu não sei como é que uma pessoa que não sabe desenhar e pintar, e lidar com cores, pode fazer qualquer coisa em cerâmica. Você tem que ter talento para isso. Tem talento. Não é? É que eu falo para elas, né? Às vezes falam, o pessoal brincando assim, né? Fulano é um pintor, ou faleceu, alguma coisa, vamos comprar o quadro. Eu falei, pode morrer 100 vezes. Nunca vai. Não. Quando o cara é ruim e não adianta. Ou ele tem talento, e esse talento ele estranho essa. Às vezes Às vezes, pessoas geniais é raro. Hibernam, não é? Vão despertar 300 anos. Às vezes demora para... Que foi o caso de El Greco, não é? É perfeito, é claro. Às vezes muito famoso em vida, lá em Toledo. Já na corte ele não teve sucesso nenhum. Saiu de Madrid para ir para Toledo, que foi a antiga capital da Espanha. O rei não gostou muito de um quadro que ele pintou, né? Ele colocou uma situação. Eu tive em julho. A minha família eu tenho um sobrenome catalão, então eu fui para Barcelona e Madrid. Sei. Um sobrenome Parelado. Então eu acho que tive uma experiência muito parecida, né? Eu acho que o senhor visitou, né, algumas construções, né, de Gaudí. Havia assim, alguns tropeços e dificuldades de um pintor acostumado com telas a óleo, que uma tela de 2 metros de envergadura já é uma tela grande, que dificilmente você sustenta com a mão. Sim. E você não vai levar uma tela dessa para pintar no campo,
As telas que os pintores, os impressionistas pintaram no campo, tinham no máximo 70 centímetros. Porque, além de tudo, tem o problema do vento, tem o problema de carregar. É verdade. O suporte, né? Mas... No momento que eu comecei a pintar murais, as primeiras encomendas já me assustavam. Porque o formato era enorme, não era mais centímetros, eram metros quadrados. Aí eu dizia, e como é que eu vou encher uma superfície dessa? Com o quê? Aí vem o problema da ampliação. Como você ampliar as formas? Quais as formas que se permitem ampliar? Porque algumas coisas reclamam. Se você ampliar desmesuradamente a figura humana, logo os humanos reclamam. Não é porque fica uma figura grotesca, não é? Monstruosa. E esse amadurecimento também é uma junção, né, de uma maturidade que vem, né, dos filmes que você assistiu, as coisas que você viu, os amores que você teve, os livros que você leu. Então a gente vê aqui nessa oficina aqui, e me lembrou o cantinho lá do seu João, lá do Poti Lazarotto, onde tem o material dele e o nosso grande artista lá. Eu conheci o Poti. Você conheceu o Poti? Conheci. Eu queria que me falasse um pouco do Poti, então. Não conheci a ponto de saber nada a respeito de Poti, encontros amigáveis, fortuitos. E o Lang de Morretes, o Frederico Lang de Morretes, o senhor chegou a ter... Quem? Frederico Lang de Morretes. Esse é mais antigo. Ele morreu em 54. Mas o Poti, o Cícero Dias, o Poti também ele ficou na França, né? Onde ele era ilustrador, ele não fazia tela, o suporte dele era o papel, né? Mas também muralista, com essa feliz coincidência também, né? Tem uma frase de Gauguin, que é uma frase curiosa, aparentemente tem nada a ver, eu estou falando em proporção, mas a frase dele é a seguinte, mas tem relação a ver com problemas de ampliação, porque as cores do mural. Outro detalhe, o mural não é para ser olhado de perto. Sim. O quadro, você pode botar o nariz em cima dele. E, aliás, o conhecedor de pintura gosta de olhar a pintura muito próximo. Não? Você lê um jornal muito próximo, um livro também muito próximo. Mas o mural, em geral, está a 30 metros de distância. Portanto, você tem que levar em conta como é que você vai acentuar essas formas. Você tem que fazê-las maior, para a distância também elas parecem. Então, o senhor fazia uns grandes desenhos. Tudo isso tem que ser levado em conta. E Gauguin sai com uma espécie de máxima. Ele disse, é preciso reconhecer que 1 quilo de verde é mais verde do que meio quilo. Isso é de uma obviedade total. Mas é importante para saber. Você, se tem um maço de cigarro onde tem vermelho, azul e branco, no tamanho normal, ele é tolerável. 10 vezes ampliado é tolerável, mas se você aumentar 200 vezes, o vermelho pode ficar intolerável, embora a proporção seja a mesma em relação às outras cores. Compreende? Então, o cuidado que você deve ter quando pinta um mural, de não pensar que o vermelho que você botou num quadrinho pequeno, você pode botar quando ampliá-lo. Ele pode ficar absolutamente deslocado. Tem um problema porque as queimas são feitas em etapas e as cores também, às vezes, elas distinguem. Você tem que manter o conjunto harmônico, né? E outra coisa, Miró era um artista da cor e ele insistia em... O mural dele passava primeiro por altas temperaturas, de forma que a matéria das esculturas, dos vasos, e dos murais de Miró me interessavam muito mais do que a matéria das cerâmicas de Picasso, porque Miró tinha, de fato, uma matéria cerâmica que parecia rocha eruptiva, parecia lava vulcânica. E eu dizia, como é que esse homem consegue essas coisas? Depois eu descobri que ele trabalhava ao lado de um velho ceramista, chamado Lorenzo Artigas, que era lá também, colega dele de aula, de colégio. E Artigas, que era um ceramista consumado, um técnico, além de fazer pessoalmente uma cerâmica extraordinária, mas não com a inventividade de Miró. E ele reconhecia no amigo o gênio que ele não tinha.
Então ele colocou-se a serviço de Artigas para fazer o que Artigas desejasse fazer, de forma que a cerâmica de Miró agigantou-se junto de Picasso. Porque Picasso, se ele pintasse em cima de jornal, de papelão, aonde ele pintasse, era genial. Mas Miró, que era igualmente genial, não se contentava em pintar em cima de uma maiólica, em cima de uma faiança comum. Ele queria com outra matéria. Mas, assim mesmo, ele insistia depois em ter as cores que ele gostava, os vermelhões, os laranjas, os azuis estridentes, os pretos retintos, os brancos puros. Então, ele utilizava as temperaturas baixas. Porque os vermelhos você não consegue em alta temperatura. Porque é com muito ferro, né? Daí fica... Vermelho retinto, não. Agora, tem o seguinte... Quando Miró pintava essas cores de violentas, que eram queimadas a baixa temperatura, essas cores ficavam flutuando em cima do mural. Não penetravam, não faziam interface. Elas não... Não ficavam... Não faziam a liga. Quando você pinta uma porta, sim, você sabe perfeitamente que aquela tinta... Você, se tiver a possibilidade de arrancá-la, você arranca. Ela está apenas sobre a madeira. Sobreposta. Mas ela não penetrou na madeira. Essa minha cerâmica, se você fizer um corte nela, há uma interface profunda. Ela entra na matéria do barro, da peça. Mas é em duas queimas. Muitas. Aí eu vou entrar nele. Mais. Muitas, inúmeras queimas. Do esmalte. Eu fiquei intrigado. Eu nunca cheguei a conhecer Miró pessoalmente. Eu vi as peças dele, mas não conheci. Picasso, se eu quisesse, teria conhecido, mas também não conheci, porque Picasso era, de fato, amigo de Cícero Dias. Por razões completamente fora de problema de pintura. Era outra coisa. Mas, para não me alongar muito, porque essas histórias... são infindas, né? Pode alongar, não tem problema. Não, é porque eu ia dizer, Picasso, logo depois da guerra, o governo francês disse que ninguém podia ter mais de um apartamento, porque havia falta de moradia. Né? Ninguém pode ter mais de uma casa para morar. Picasso tinha uns 10 apartamentos. Agora não era por especulação imobiliária. Era porque ele pintava tanto, e é um prodígio na história da pintura, ninguém pintou tanto quanto ele. É uma produção fantástica de desenho, de gravura, de cerâmica, de escultura, de pinturas, etc. Imensa. Então ele pintava, enchia o apartamento. Olha, isso aqui já está quase intransitável, esse local. A casa dele era um apartamento, os apartamentos ficavam tão cheios, porque ainda incluía esculturas. Caramba! Esculturas de todos os materiais, de ferro, de barro, de gesso. Ele aí tinha uns 6 apartamentos repletos de quadros, e ele onde é que ia botar isso? Tinha que ter um novo ele aí, espaço, através de Paul Eluard, que era um grande amigo, grande poeta e amigo e admirador de Picasso, e a mulher de Cícero se dava com a filha de Paul Eluard. Então, Paul Eluard confiava muito em Raimonda e, claro, e no marido, Cícero Dias. Picasso botou o nome do apartamento, botou o apartamento dele no nome de Cícero Dias. Foi aí daí que começou uma grande amizade. Por conta desse favor que Cícero fez a ele, Picasso deu um quadro a ele, a Cícero, quadro que Cícero pôde vender por um preço, preço dos quadros de Picasso, e comprar um apartamento em Paris. Puxa. Se guardasse hoje, eu acho que comprava uns 3, 4. Pois bem, a história de Picasso, eu estava falando de Miró, a matéria de Miró e problema de queima. Né? A Miró não se contentou de jeito nenhum com fazer uma matéria comum e foi evoluindo. Eu voltei de Paris e não descobri o mistério, porque essa história toda alongou-se para eu dizer que não conheci nenhum deles. Conheci Léger,
como pintor, não como ceramista. Leger ensinava, tinha um curso, eu conheci Leger, conheci André Lotte, que está ali, também professor. A Lotte foi o professor do Fernando Veloso. Foi. Você conheceu o Fernando? Não. É do Paraná? Paraná. Olha, Paraná, minha ligação foi com Jaime Lerner, arquiteto, grande amigo. Jaime foi quem convidou para eu fazer uma exposição lá no Paraná, que acabou acontecendo, mas não mais no governo de Jaime, e sim no governo de Requião. Essa exposição foi em 2004, no Museu Oscar Niemeyer. Ainda restam peças minhas lá. Estão lá, bonitas. De acordo com o lugar, não é? Maravilhoso. Lugar lindo, acidental. Lugar maravilhoso. A beleza. Aliás, Curitiba me admirou muito os jardins das casas, porque saíam além muro, pulava o muro e ia para a calçada. E esse eu achei notável, o cuidado com o exterior. Que aqui as pessoas acham que lá fora pode se jogar lixo, casca de banana, porque não pertence a você. Mas lá era perfeito, no Paraná. Gostei muito, não é? E a recepção dos jornais também, dos jornalistas, tudo. Uma exposição muito bem organizada, foi organizada por Emanuel Araújo, que é um curador. Ele esteve lá na associação, na APAP, o Emanuel, e eu me lembro quando o senhor fez a exposição lá também, foi uma coisa... Eu tenho o livro, inclusive. Você devia ser muito jovem. Mas eu já apaixonado, a gente já. Ali, né? E como também te conheci o Poti Lazarotto, enfim, todas. Mas assim, a gente é tudo uma somatória, né? Então, isso são experiências. Qual é o nome de um escultor que é lá do sul, que só trabalha com metal? O Elvo? Não. O Chico Stock? Esse eu conheci. Esse é do Porto Alegre. Ele ia fazer uma exposição lá em São Paulo, ele está alargando a exposição. Chico Stock. Tem um conjunto de obra maravilhoso também, muito bom. Conheci. Muito bom, E ali nós temos ali também, né, os escultores nossos ali, fica entre o Elvo, o Benito Damo, o João Turim, né, mais antigo ali também, né, o Herbo Stencil, né, Bom, esse Brasil está cheio de artistas, mas é tal coisa, não existe comunicação. Isso é uma coisa que eu queria conversar com o senhor. A questão estrutural, de equipamento, né? A gente estava falando a questão do incêndio lá do Museu Nacional, que é uma tristeza, né? E a gente pensa assim, né? E existe um instituto, Brenan, ou vai existir? Como é que está isso daí? Para entender um pouquinho. Eu tenho duas filhas mais velhas, filhas de minha primeira mulher, que era poetisa, uma figura admirável. E são elas duas que tomam conta disso. Então, com muito senso de propriedade, de compreensão, elas sabem perfeitamente que isso não pode continuar. Porque isso aqui era dito como uma empresa. Aliás, uma empresa onde não era propriamente uma indústria, porque isso aqui em parte era um artesanato. E era um centro de pesquisa, um centro experimental de cerâmica. E eu modifiquei a face da cerâmica nacional. A cerâmica do Brasil se usava nos hospitais, nos banheiros. Passou a ser utilizada nas fachadas e nas salas de visita, a partir do que eu fiz. Depois apareceram os imitadores e até meus irmãos empresários me imitaram. Me enterraram de vez, não é? Porque uma empresa com o nome de Brenan fazendo um material mais ou menos similar, parecido. Mas isso não tem importância, isso faz parte do espírito da empresa, do mundo moderno, capitalista, etc. Mas o que importa é que esses experimentos ficaram, não é? E isso tem de perdurar. Tem de perdurar, na medida do possível. Então, nós estamos já transformando. Possivelmente, no começo de 2019, já seremos uma instituição cultural.
Perfeito. Sem finalidades lucrativas, etc., com todos aqueles senões. Não é? Esses senões. E, por exemplo, essa biblioteca que eu tenho aqui e outras que eu tenho na minha casa, em vários lugares, isso tudo vai ficar ao alcance do público. Sim, a acessibilidade, né? Claro. O acesso à cultura. Terá certamente cursos de cerâmica, terá conferências, porque também existe um anfiteatro, se vocês quiserem depois visitar, Danilo. Tem aqui um auditório excelente para 137 pessoas. Nossa. Onde você podia fazer pequenos concertos, e conferências, etc. O que você quiser. Há um foyer também desse pequeno teatro, onde pode-se fazer exposições. E há lugar para se fazer grandes exposições. Eu cheguei a pensar, e foi uma sugestão que eu fiz ao grupo que veio falar comigo, teoricamente, sobre as perspectivas futuras desse museu. Eu cheguei a pensar numa coisa que eu sempre sonhei em fazer, que seria, porque não existe no Brasil, nem nunca ninguém pensou nisso, numa bienal ou numa trienal de cerâmica. Nossa. De caráter nacional. Onde aí a gente iria congregar de vez os ceramistas brasileiros todos. E que não tem nenhuma perspectiva. Bom dia. Porque... Licença, Sabrina, desculpe, trazer água para o pessoal. Obrigada. Pode ficar. Trouxe café também. Não. Trazer café, peça café. Porque só tem congresso brasileiro de cerâmica. Esse ano teve congresso em Curitiba de Artes do Fogo, que é uma coisa que tem muito mais um lado comercial do que mais um lado artístico. A Bienal é importante. Uma Bienal seria fantástica. Agora, ou bienal ou trienal. Agora aqui é bacana também se tivesse um programa de residência. Com certeza. Para dar oportunidade, às vezes Pode-se alojamento assim por uma semana, Pode-se pensar e nisso. trazer pessoas para trabalharem aqui. Pode-se pensar nisso. E eu já me escalo também nisso daí. Nossa, imagine com esmaltes e queimas. Todos aqui fazem cerâmica, são advogados. Mas o interesse dele de me procurar não foi interesse turístico, como o pessoal que vem. Eles para conhecer o vieram senhor, para conversar sobre cerâmica, porque todos fazem cerâmica. E a arte, né? Porque hoje, na verdade, É um grande mestre. o que está em voga mesmo é a arte, né? Independente do suporte. Tudo é arte, né? Ela é um conjunto muito mais forte, né? E o suporte ele desloca às vezes, né? E falar em suporte, a questão da pintura, queria que o senhor desse uma palavra também sobre essa questão da pintura e essa ligação entre a cerâmica como suporte e a pintura como, né? Como que o senhor vê isso daí e o desenho também? Curiosamente, quando você começa a trabalhar no mural, você tem que fazer um desenho preparatório. Não? Isso existe. Quando você vê os afrescos italianos, que eram enormes, a preparação de cada um desses artistas, que trabalhavam, às vezes, rodeados de outros pintores ajudantes, né? Porque o afresco tinha que se fazer com grande velocidade. Você utilizava o reboco fresco na parede, ele seca rapidamente. A questão do ovo também, né? O ovo, o pigmento. Enfim. E as pessoas não entendem que o ato de pintar é o mesmo. Os selvagens aborígenes na Austrália, eles pintam com areia. Eles pegam areias de diferentes cores, arrumam no chão, fazem verdadeiros prodígios de tapetes lindíssimos. Isso com uma espécie de cerimônia ritual, todo dia ao pôr do sol. E quando o sol vai embora, eles desmancham. Que coisa fantástica. É quase que nem a arte de rua, às vezes o grafite, né? Que existe uma intervenção. Coisa fantástica, quer dizer, isso que a gente tem tanta preocupação de eternizar a obra, de levá-la para os pósteros, eles fazem aquilo e depois desmancham. Eu falando, curiosamente,
Todas as pessoas desenham. Você desenhou, eu desenhei, Marinês desenhou em criança. Marinês também, eu também. Quando criança, nós todos desenhamos. Eu também. Nós tá. nascemos desenhando. E os pais e os mestres não ligam para esses desenhos, que são desenhos importantíssimos de criança. Depois há um processo de afasia, as pessoas esquecem. Eu vou lhe contar uma história, então. E uma história que eu estou tendo a oportunidade de montar um livro em cima da minha obra, com 100 páginas, está terminando agora, vou lhe mandar depois. Muito obrigado. Você podia mostrar algumas imagens. E daí teve um episódio na minha infância, em que eu estava na 7ª série, eu acho que tive até uns 14 anos, e eu fiz um desenho de um colega, eu já desenhava bem, e a gente chamava o colega de gafanhoto. E eu desenhei o gafanhoto com o rosto dele com uma caricatura. Sei. Mostrei para todo mundo riu, aquele negócio jocoso, assim, brincando e tal, e joguei no lixo, amassei e joguei no lixo. Daí foi o espírito de porco lá, pegou no lixo e levou pro gafanhoto o desenho. De repente me chamaram. Gustavo Vidal, sala do diretor. Aí cheguei, era um colégio alemão, né, o Bom Jesus, o professor Schmidt, um alemão alto, assim, com óculos assim na ponta, assim, sabe? E ele estava lendo e de pé, e nós baixinhos ainda, né, pequenos e tal, e daí com a mão para trás, né, e ficamos ali uns 2 minutos, aquele silêncio sepulcral, assim, né, e ele lendo, né. De repente ele olhou assim e falou, e vocês? O que vocês vieram fazer aqui? Ah, vocês são do caso do desenho. Daí o gafanhoto chegou para mim e falou, vai ser expulso, não sei o que, dando risada tal, e eu suando assim, né, tal. Aí chegou o professor Schmidt, né, me dá esse desenho aqui na mão. Daí ele olhou pro desenho, olhou pro gafanhoto, olhou pro desenho, olhou pro gafanhoto e abriu a risada, né, falou, você vai pra sala, né, continue desenhando, mas não desenhe os colegas. Tipo assim, podia ter acabado minha carreira ali, né? Isso que você está falando, é bem isso. Depende da reação de um aluno. Da reação, podia, vezes, né? o diretor podia ter expulso, acabado e eu nunca mais desenhar na vida. É verdade. Né? Curiosamente, além das crianças, tem o desenho das pessoas, dos loucos, não é? Dos doentes nervosos. Sim. A doutora Anise da Silveira. Quando eu estava esperando o navio no Rio de Janeiro para embarcar para a França, em fevereiro de 49, eu conheci Almir Mabinier, que é um pintor, que era ajudante da Anise da Silveira. E como ele era pintor, a Anise não era pintora, mas tinha uma teoria sobre o problema de como ocupar os doentes nervosos. Ela não queria ocupá-los com trabalho braçal. Ela queria ocupá-los com alguma coisa ligada à arte, ou escultura, ou desenho, ou pintura. Então pegou o Almir, que era um bom pintor, começando a vida, 20 e poucos anos. E Almir ficou como uma espécie de estagiário lá dentro, de engenho de dentro, ao lado dos doentes nervosos, e era quem orientava o tipo de tintas, misturas, etc. E quando eu encontrei na casa de Roberto Burle Marx, o Almir, e para mim foi milagroso esse encontro, porque Almir me levou para ver engenho de dentro. Engenho de dentro foi uma experiência definitiva para mim, porque até então eu desenhava diante do modelo. Sim. Se eu querer desenhar uma garrafa, mesmo já conhecendo Morandi, o mistério dos elementos, que, por exemplo, esse copo isolado é uma figura, ele já tem outra coisa aqui por detrás, e com essa garrafa tudo se modifica. Sim. Como o que a gente pensa que é fundo, não é fundo. É uma ilusão que aquilo é o fundo. O olho não classifica isso dessa maneira. Tudo isso daí, porque é a importância dos cubistas. Sim. Tanto podia fazer o que estava atrás, o que estava na frente, tudo se mistura. Né? Quando eu vi um desenhista chamado Rafael, escrito com PH, porque ele assinava assim, Rafael, PH. Ele mergulhava uma caneta no tinteiro, um papel enorme em cima da mesa e um enfermeiro aqui de lado para evitar
porque quando ele terminava o desenho, ele queria logo outro papel rápido para continuar outro, porque ele não queria parar. Ele não parava. Rafael não desenhava vendo nada. E saía um mundo ali na minha frente. Flores, jardins, e etc. E a caneta dele não parava. Um só momento, uma só hesitação, nada, um só borrão. E eu disse, como se fosse psicografado. Vindo da onde? De onde é que... Por que isso acontece? Depois eu verifiquei que era a preocupação de todos os outros pintores, de Maxence, de Picasso, de todos os outros falaram e passaram por isso, e Paulo Klee também, que se aproveitou, inclusive, de pintores, doenças nervosas. E eu me aproximei dali, estudei um pouco isso, mas isso me perturbou. Eu preferi não voltar lá. Eu esperei embarcar, mas não voltei em Engenho de Dentro. Mas essa experiência foi para sempre. Né? E a admiração, depois eu passei a ver, eles fizeram exposições na Suíça, com a presença de um presente mesmo, junto, teve lá, reconheceu o mérito de Inês da Silveira, que é uma pessoa hoje cantada em prosa e verso. E... descompromissado também, né? Porque a pessoa desenhar descompromissada e a criança, ela tem isso na essência, né, também. Veja os desenhos das minhas filhas quando eram menorzinhas, assim, de jardim, negócio. Maravilhoso. E hoje elas se prendem um pouco nas linhas, se retraem e tal, e perdeu a essência. O artista, ele busca realmente essa... soltar esse traço, assim, e essa experiência com pessoas, até para ajudar, é uma somatória também, porque é muito rica. Você desprende de alguns dos pacientes tinham uma genialidade que é uma coisa absurda, que ultrapassa. Por falar em genialidade, mestre Brena, eu queria, se o senhor pudesse falar como que, porque falou dos grandes murais, mas essas grandes esculturas em grandes formatos, como que começou? Você nota o seguinte. Dessa pausa. Eu já estou indo, viu? Qualquer coisa pode me chamar. Muito obrigado, Marinês. Obrigada, gente. Obrigada. Essa ela toma conta da reserva técnica. É uma pessoa que... Vamos conhecer depois. Depois vamos conhecer também lá. Eu cheguei aqui no dia, é um dia que ninguém esquece, porque foi dia de finados, dia 2 de novembro de 1971. Um dia feriado. Ainda existia uma... Nasci 3 anos antes. Existia uma ponte que ligava as duas propriedades, uma ponte de estrada de ferro, que era ainda pertencente à usina de açúcar. Essa zona toda aqui era uma zona açucareira, desde o tempo de André Vidal e de João Fernando Vieira. É meu parente, né? É claro. Vidal Negreiro. Não, obrigado. Era de tal forma extenso o estrago, a ruína. Eu disse, a primeira coisa que eu quero fazer como orientação é ter uma ideia de como eu encontrei aqui. Porque com o passar do tempo, a verdade é aquilo que mais se contradiz. Dificilmente eu convenceria as pessoas que isso, à medida que fosse modificando, não era como eles estavam vendo. Depois de um mês de... depois de tudo dar certo, é fácil dizer que era fácil. Passados 6 anos, 5 anos, 10 anos. De resto, eu tive uma sorte. Não pense que é egoísmo. Isso fazia parte de toda uma estrutura de pensamento. Eu fui ignorado absolutamente, não só pelo Recife, pelos outros artistas, meus colegas, e pelo Recife, eu digo Recife de uma maneira geral, amigos e inimigos, e outras pessoas que poderiam querer saber o que é que eu estava fazendo, e me visitar, e não visitaram. A única pessoa que me visitava era meu velho pai.
esse visitava porque ele começou a ficar surpreso com os experimentos. Com a produção. Os experimentos absolutamente irresponsáveis que eu estava fazendo e que eram todos bem-sucedidos. Todos bem-sucedidos, e ele estava intrigado com isso. E, de resto, também, as primeiras formas que foram fazendo, quando eu comecei a abordar esculturas e vasos, quer dizer, a decorar volumes também. Isso aconteceu porque, à medida que eu ia fazendo a limpeza e estruturando toda a ruína, caiando tudo e levantando parede, ia ficando um espaço perfeito, mas vazio. E nós temos horror ao vácuo, ao vazio. Nada mais aflitivo do que um imóvel vazio. Quando o corretor nos leva a um apartamento vazio, é uma coisa agônica, né? Nem que nem que seja um tamborete para ter a dimensão do homem, né? Esse é isso, os espaços vazios. E esses espaços vazios me perturbavam. E olha, a escala disso é enorme. O teto aqui está lá em cima, alguns desses galpões. Então, eu vi logo que as cerâmicas, as esculturas, ou vasos, ou peças decorativas, tinham de ficar na escala do prédio. Daí porque elas se agigantaram. Entendi. Se eu trabalhasse num ateliêzinho diminuto, as minhas cerâmicas podiam ser do tamanho dessa garrafa. Aí sumia. Gente, E não incomodava absolutamente, porque o pequeno pode parecer preencher, monumental. o pequeno pode preencher. desde que o também. espaço seja pequeno, que não é o caso É. também. Né? Ele Tem uma tem lógica. quase sempre, não é? Tanto o mural não deve discordar da parede onde ele está. Sim. O mural verdadeiro, ele não fura o muro, ele fica no muro. Você não vai pintar uma paisagem, como fazem esses pintores de grafiteiros, que pintam uma rua em cima de um edifício. Então o edifício fica furado. Olha ali, está vendo ali? A fotografia está muito apagada. Se for um edifício em Miami, é um edifício da Bacardi Sport, foram 700 metros quadrados de área revestida. Agora você vê, eu tive de escolher o mundo floral, o mundo vegetal, para fazer as ampliações. Que são formas, o vegetal não reclama. Você pode fazer dele o que quiser. O caju, você pode crescer a castanha, pode fazer o que você quiser com as flores, estilizá-las ou não, pouco importa. Já o ser humano Então, reclama. e os arquitetos americanos preocupadíssimos, porque quando eu pintei esse mural foi a época é o nome da Bossa Nova. Bossa Nova, do Tom Jobim, Dorival Caymmi. E daquela coisa esfuziante da Tropicália. E os americanos ficaram... Porque isso me foi encomendado pelo superintendente da Bacardi. Não foram os arquitetos que queriam que enchesse. Porque o arquiteto, de uma maneira geral, principalmente o arquiteto moderno, não gosta da interferência do artista plástico. Ele prefere... Não gosta. Não gosta porque... Ele prefere ele intervir. Ele intervir de alguma maneira. Ele acha, se ele faz um muro de tijolinho, está ali, o tijolo é um elemento decorativo. Ele acha que às vezes ele é o artista. Que se faz de concreto, eu convivo com arquitetos e sei como é. Se faz de concreto, o concreto aparente, de fato, tem sua beleza, tudo tem sua beleza. Se faz de pedra, ele diz até por que botar o mural em cima? Vai comprometer a parede, isso para eles. Mas dizia, de uma certa forma, o meu professor de pintura, dizia, é preciso enfeitiçar os muros. Veja que observação. Já naquela época também. E veja outra coisa. E, se possível, até destruí-los. Destruí-los no momento em que você pinta, o muro desaparece. Passa a contar o que você pintou, com os seus simbolismos, os seus significados. E assim foi na Renascença. Você pode imaginar se os arquitetos renascentistas torcessem o nariz aos pintores, não fazia nada, mas
as igrejas e os palácios estão cheios de pintura por fora e por dentro. E até uma das coisas que eu observo, e agora tive a oportunidade de fazer esse mural, né? Às vezes vale mais a pena você ganhar um parede numa rua do que se entrar dentro de uma instituição museal, que às vezes 2% da população entra. É verdade. Então você vai para a rua, você tem um acesso e uma disseminação e mostrando a tua arte, que é muito, às vezes, muito mais interessante, né? Mas, claro, que tem essas mazelas do suporte em si, né? Que é a questão da temporalidade, o preço também, toda uma estrutura. Mas, então, você veja, você que fez essa pergunta, a cerâmica, de qualquer forma, você pode usar formatos diversos. Pode usar formatos retangulares ou quadrado. Ora, existe a quadrícula, que todo pintor, desde a Renascença, faz isso, é antigo. Você faz um desenho, não quer absolutamente perder nada da leveza desse desenho, da espontaneidade, você quadricula e depois o reproduz através da quadrícula. Isso é um processo antigo. Hoje tem até impressão. Mas isso, se for levar as coisas na facilidade, você acaba deixando de ser um artista, vai ser arranjar uma outra profissão. Vai ser arquiteta. No momento que você quadricula, você corresponde, já está pensando no tamanho da sua cerâmica. Porque o quadrado, tanto faz que seja 10 por 10 ou 20 por 20. Ou 40 por 40, não importa, é um quadrado. Se você quadricula o seu desenho pequeno, para você ampliá-lo, você já tem. Agora, você não pode botar esse mural num cavalete, porque se você botar, mesmo que tenha uma inclinação, se você botar a cerâmica uma em cima da outra, de repente aquilo tudo escorrega, vai no chão. Aí você tem que dividir todo esse seu mural em várias partes, esquartejá-lo. Como é que estão usando agora um termo moderno? Fatiá-los. Estão pensando em fatiar a reforma da Previdência. Você fatia todo o seu desenho, entende? Fatia ele em pedaços. Mas acontece o seguinte, cada pedra já tem por detrás o número de ordem e o número de fila. Porque ele vai entrar várias vezes no forno. Coisa que eu não completei quando você pensou, entra várias vezes. Já tinha 8 anos que eu tinha retornado da França, lendo uma revista de um crítico americano falando do último mural que Miró havia feito na França, que foi colocado diante da Unesco. Ele disse que esse mural tinha sido queimado 33 vezes. Meu Deus. Aí eu digo, caramba, esse deve ser um exagero. Não é? Alguém deve estar, ou é alguém fazendo literatura em cima da cerâmica, ou é mesmo uma história truncada. Não é possível alguém queimar 30 vezes, ou 33 vezes. Mas aí eu comecei, como eu utilizava fornos contínuos, que eram fornos industriais, túneis, que os vagonetes entravam com carros, vagonetes. Compreende a vantagem? Passavam, vamos dizer, 16 horas de travessia, aquele trenzinho, nós saía lá fora, já pegava, tinha de ser descarregado, e novamente, isso com tijolos ou material que estava sendo queimado, depois passou a ser meu material, que estava queimado. Foi uma das razões, quando eu cheguei aqui, sem uma experiência empresarial, eu pensava que podia aproveitar, como meus irmãos ainda aproveitavam o forno industrial para queimar tijolos refractários, eu disse, eu vou aproveitar os espaços vazios e boto meus murais aí. Mas, primeiro que o gerente que estava aqui já começou a me denunciar que eu estava atrapalhando a produção industrial, né, de tijolos, que ele necessitava. E depois eu vi que para eu aproveitar as máquinas, as prensas, os silos, as galgas e tudo que tinha aqui, eu precisava fabricar alguma coisa. Tinha que ter um produto qualquer, claro,
se eu pintava meus murais sobre esse produto, é claro que esse produto poderia ser utilizado como piso ou revestimento. Claro. E quase que, como por milagre, apareceram 4 jovens arquitetos que estavam encarregados de reconstruir a Sudene, grande prédio da Sudene que tem aqui, perto do parque da cidade universitária. O prédio tinha sido projetado para ficar em concreto aparente. Mas acontece que aqui no Nordeste o concreto aparente envelhece muito mal. Fica cheio de manchas, de fungos, etc. Ele esfarela também. Né? E os jovens arquitetos que não foram os projetistas não tinham preconceito sobre isso e perguntaram: Brenan, será possível você nos fornecer essa cerâmica que você faz? Eles não estavam interessados absolutamente no meu desenho. Talvez queriam proteger a obra. Eles não quisessem nada com o meu desenho. Eles queriam, era o material que eles achavam interessante. E isso me deu a possibilidade de passar 2 anos trabalhando praticamente para eles. Aí quando eu consegui esse feito, já vários arquitetos do Rio e de São Paulo estavam interessados no que eu estava fazendo. Legal. Aí eu não precisei vender peças, eu pude retê-las aqui. Então, isso começou a se transformar num museu. E no lugar com altos significantes. No lugar certo, na hora certa. Tudo passou momento... a ser... Aí eu comecei também a teorizar que essas peças nunca deveriam sair daqui, porque só aqui elas significavam. Entende? Como se fossem ídolos. Deixa eu perguntar, essa questão, e a gente sabe que como artista é complicado, o apego. Sim. É natural que, por exemplo, Lazar Segal, que vocês devem saber quem é, o pintor judeu que veio da Europa e veio para São Paulo e casou-se com a Clabin. A Clabin era mulher da família do Clabin, que fazia azulejo lá em São Paulo, era riquíssima. Segal tinha paixão pelo que fazia. Dificilmente ele se lembrava de um quadro. E a mulher se apercebeu disso e ela tinha muito dinheiro. Então, todas as vezes que ele vendia um quadro desse tipo, que ele era muito afeiçoado, ela aproveitava, quando fosse dia do aniversário dela, ela ia comprar, recomprava e dava ele de presente. E o Museu Segal, lá em São Paulo, está cheio de quadros de Segal, que deviam estar em coleções particulares ou em museus, mas que a mulher comprava. Essa história é maravilhosa. É sensacional. Isso que é apoio. Não, porque você aprender a desapegar é uma coisa assim muito complicada. Porque você coloca uma energia tua, um carinho, né, na criação. Vidal, o Cezanne tem uma observação a respeito de quadro. Ele diz: não existe quadro terminado, existe quadro abandonado. Isso é uma frase fantástica. Fantástico. Quer dizer, você pode pintar um quadro a vida inteira. Quando você vende, você já o abandonou. Mas às vezes você também tem que tirar da visão. É claro, não. Que eu acho que é importante, não é nem questão de desfazer, mas tirar da visão. Tem toda a razão. Para você poder trocar a página. Senão você não troca a página. É uma coisa... E na cerâmica você pode realmente, mesmo que não seja propositalmente, queimar 33 vezes, você pode fazer agora vamos à praticidade para isso não ficar como uma história de carochinha. Eu nunca queimei 33 vezes, nem sequer 20. Não precisou, porque a Miró trabalhava com fornos intermitentes e eu trabalhava com fornos contínuos. Eu trabalhava com 1.400 graus e ele trabalhava com temperatura mais baixa. Ele queimava por preciosismo radical a lenha. Tinha o prazer de queimar a lenha. E é diferente, a queima mais pura seria a lenha. Eu usava óleo, porque era forno industrial, que era altamente poluente, mas eu gostava da poluição. Eu gostava das manchas que o óleo imprimia, entende? Deixava a pedra manchada, maculada. Eu achava interessante. Isso eu notei, e isso é importante também na tela, tanto na pintura,
você deixar, às vezes, um negócio imperfeito, um negócio para mostrar que... O que o francês chama o fini, o acabado, o acabamento perfeito, uma cor encostando na outra, impecável, linhas retas. Nada disso. Às vezes, o tortuoso, entende? O manchado. É maravilhoso, né? A matéria do tempo, cor do tempo, não é? Eu dizia, minha cerâmica tem a cor do tempo. Fantástico isso daí. Nossa, é muita honra ter a sua narrativa. Não, que nada. Eu estou falando isso de uma maneira muito simples e amigável, fraternal, porque é tão raro o interesse pela cerâmica, entende? A cerâmica é escanteada, é difícil você ver num leilão, de grandes casas de leilão, anunciar que uma cerâmica foi vendida por milhões de dólares. Nunca acontece isso. Até a fotografia agora alcançou um preço alto no mercado e a cerâmica é verdade. Você vê escultura, né, Giacometti, maravilhosa, mas a escultura, a cerâmica realmente às vezes o pretexto é que a cerâmica empregada chega, bate e quebra. Pega um quadro a óleo e deixa ele dormir no relento. Está liquidado. Qualquer aguinha em cima de um quadro a óleo, aquela tela apodrece depois. Na verdade, eu acho que a cerâmica que mais aparece em livros de história da arte é aquela que deu o rompante lá para o modernismo. Tudo que você conhece da arte grega ainda são as ânforas gregas que foram encontradas em barcos naufragados. Você está falando do Marcel Duchamp? Outra coisa. Né? Porque na verdade não tem nada a ver, não é uma cerâmica artística, é só uma colocação de se você pensar. Mas então. Até essa questão do handmade. Infelizmente. Do objeto trouvé, né? Claro. Como é que você vê essa questão? Não, eu vejo tudo com. Não é porque com a velhice a gente vai ficando demente, não é? E seja o que Deus quiser. E pouco importa que seja assim. Depois de mim o dilúvio, não é isso. É que as coisas são assim. Vão e voltam. Nós estamos vivendo um momento, as pessoas se julgam muito modernas. É claro que eu não vou contrariá-los. Deixa eles pensarem. Né? São muito modernas, mas acontece que daqui a 50 anos eles não vão ser considerados modernos. Daqui a 500 anos ninguém vai dizer que o ano 2018 foi uma gente moderna, absolutamente moderna. A moda das mulheres, nada disso é moderno. Até eu fui na biblioteca lusitana ali, no Recife, Real, que é do Gabinete Real, né? De leitura. Muito bonito ali, apesar que o presidente deixou umas obras lá que mais atuais, assim, de gosto meio discutível, mas assim, é muito bonito o prédio, mantido pela comunidade, tem uns livros e tal, né? Enfim, aí a moça que foi mostrar lá e fez um tour, daí ela falou assim, pô, eu gosto muito de ler esses livros, tem livro lá de 1400. É Real Gabinete Português de leitura. É isso. Tem livro de 1400, 1500, ela falou assim, eu peguei vários romances para ler, né? E falando das mulheres, inclusive questão do costume. Daí ela falou assim, falam hoje que a sociedade é depravada, que as mulheres não sei o quê, mas eu li cada livro do século lá de 1500, que é uma coisa pavorosa, e é a mesma coisa, eles só trocam os personagens. Nada, o homem não modifica. E a coisa assim, recicla, mas não mantém a frase de um escritor italiano, Carlo Levi, que aliás é judeu, logo depois da guerra, ele ficou famoso logo depois da guerra, em 1945, com um livro chamado Cristo Parou em Éboli. Éboli foi uma cidade onde Mussolini exilou, porque Mussolini não mandava matar, mas botava nessa cidade, que era absolutamente... Como é que se chama a cidade que não tem, do ponto de vista sanitário?
Ah, sim. Era... Sem nada, era uma qualquer... cidade onde você ia para morrer. Não é? Imunda. É quase um campo de concentração. É, exato. E ele sobreviveu. E ele, como todo intelectual europeu da época, sobretudo os italianos, depois do fascismo, aderiram ao Partido Comunista. E ele viajou à Rússia nessa época, União Soviética. Quando ele voltou da Rússia, totalmente desiludido, escreveu um livro cujo título é O Futuro Tem um Coração Antigo. Eu aí gravei essa frase. É isso que eu ia falar, eu li ali. Eu gravei ali, essa frase, está ali escrito, ó, ao lado do Barbado. Porque aquilo está no mural, lá onde Marinês trabalha. Ai, que legal. Quando você chega lá, o lugar do Marinês, antes de entrar, você lê aquilo, O Futuro Tem um Coração Antigo. Porque onde eu pude botar, eu pude também, eu coloquei inscrições. Porque eu não vou estar sempre aqui. Vai deixar o recado. Deixa o recado. Deixo vários recados, e não são meus. E até subliminar, eu acredito. São de pessoas extremamente sábias, entende? E que já orientam a respeito da vida. Mas de hoje de manhã eu perguntei a um amigo, que tem exatamente a minha idade, e nós podemos dizer que estamos solitários hoje. Ele perdeu todos os irmãos. E ele não tem ninguém para telefonar, a não ser para mim. Ele já está esquecido e, de resto, não gosta de comprar jornal. Não sei se é por economia e quer que eu seja o arauto da notícia. E todo dia diga tudo o que está se passando no mundo e, particularmente, no Brasil. Ele quer escutar sua voz. Aí eu perguntei, André, você já leu o Confúcio? Ele disse, não. Eu disse, eu também não, mas encontrei na biblioteca de minha mulher um livro intocado, que ela nunca tocou, e eu me dei o direito de roubá-lo. Tirei de lá e vou trazer para a minha biblioteca, porque é um livro de Confúcio que eu nunca li. Aí ele disse, uma coisa engraçada é que esses grandes pensadores antigos nunca escreveram uma palavra. Eles transmitiam aos seus discípulos, não é? Tanto Cristo, tudo por oralidade mesmo, narrativa. como Maomé. Como não uma aldeia indígena também, deixa de ser. É uma coisa oral que vai, e marca, vai passando de... Fala em coisa oral. Não vou falar besteira. A questão da música. Eu vi que você fez veio o pessoal do Rapa aqui. Mas não é essa a pergunta. Eu queria saber desse pessoal, assim, por exemplo, assim, do Tom Jobim, Caymmi, todo esse... você teve algum contato, assim, com esse pessoal da música também? Não, eu conheci Vinícius de Moraes, porque nós atravessamos, estando no Rio de Janeiro, você acabava encontrando Vinícius, que era um homem da noite. Não é? Eu conheci, mas Vinícius não me deu pelota nenhuma. Estava lá pensando nas mulheres dele, nas negas dele. Não deu para competir. Ontem eu vi um filme sobre Tom Jobim e sobre o americano. Frank Sinatra? O jazz americano. O Armstrong? Não, também não. Esse era negro. Era o Nick, não. O de trompete lá? Não, Cole. Nat King Cole. Esse é maravilhoso, mas também era negro. Não é o Nat King Cole. Nat King Cole que cantava era o que influenciou diretamente o Tom Jobim. Que é Night and Day. Night and Day. O Armstrong, não. É esse cara que influenciou diretamente o Tom Jobim. Tem nada contra o jazz, nada contra isso. Agora, eu prefiro Villa-Lobos. Sim. É sensacional. Prefiro Villa-Lobos. Muito bom. Aliás, nesse programa mesmo, eles disseram, tanto faz, porque o programa era o programa de Nelson Motta. Do Nelson Motta. Nelson Motta, que era irmão de um grande amigo meu, Flávio Motta, que eu conheci, era amigo do Flávio, não do Nelson. O Nelson era o irmão mais moço.
E Nelson Mota apresenta esse programa falando aqui na Bossa Nova no Brasil e nesse americano. Mas depois apresenta Vila Lobos no fim. Aí, quando eu escutei Vila Lobos, eu estava na minha praça. Sim. Entende? E não com os outros. Mas sem nenhuma queixa. A experiência, não vou chegar ao exagero de dizer que eu estou de acordo com o funk. Cole Porter? Né? Cole Porter? Cole Porter. Ah, Cole Porter, Cole sim. Porter. É fantástico o Cole fantástico. Porter. O ritmo dele é fantástico. Então, se o mestre admirava o Vila Lobos, chegou a fazer alguma homenagem? A quem? A Vila Lobos, ao A Vila trenzinho, Lobos é uma admiração enorme. Então, o trenzinho caipira, se refletiu alguma? Não. Nada, não. Eu fiz em matéria de música, eu não me recordo de ter homenageado ninguém. E de literatura? A literatura, sim. Literatura eu vivo Sim. Eu vivo com os livros. Aliás, eu digo, eu sou uma citação. Mas tinha algum escritor, chegou a corresponder, alguma coisa ou não? Não. Eu sempre dei com todos os escritores daqui, da minha geração. Né, que era grande, Ariano Suassuna, os poetas, César Leal, Tomás Seixas. João Cabral, que eu conheci na Europa através de Cícero Dias. O Cícero também era um agitador cultural, né? Cícero era uma pessoa muito engraçada. Muito engraçada. E essa ligação... E hoje a coisa universalizou também, né? Como que se consegue... Porque as cidades se modificam. Eu conheci Paris em 49, 4 anos depois da guerra acabar. Era um país heróico em reconstrução. Fervente, ainda com né? fila de racionamento. E era a época do existencialismo. Né? E com dificuldade, você sentia o francês ainda humilhado pela guerra. Não é diferente de hoje. Você chega em Paris hoje, é um mundo de luxo e de turista por todos lados, e não faltava mais nada agora o mundo dos coletes amarelos. Eles querem destruir o Champs-Élysées e o Arco do Triunfo. E a quantidade de árabe hoje, né? Exatamente, gente pedindo esmola e ao mesmo tempo os museus com fila tripla para ver, sabe o quê? A Mona Lisa. Só, mais nada. Só a Mona Lisa. É verdade. É doido. Que é uma espécie de fetiche. Não é? Eu estou vendo uma ali, hein? Não, mas aquela tá com bigode, foi com Marcelo Duchamp. Duchamp? Bigode, porque vários artistas pegaram a Mona Lisa, né, e usam né, o Botero, esses mais novos também, e até porque está em domínio público, às vezes a pessoa aproveita para brincar esse... Quando me disseram que vinham alguns advogados do Paraná, e falou-se da ordem dos advogados, pensava que era algum congresso. Não, a gente está em um congresso. Jamais pensei que era gente ligada à minha profissão. E quando você me disse, não, eu quero conversar, isso foi para mim uma satisfação. Não, eu vou abrir aqui o código e vou ler para o senhor. Nada disso. A gente está fazendo o segundo encontro das comissões da OAB do Brasil inteiro. E daí essa segunda versão está sendo aqui. E o Vidal toda hora falava, a gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá. Você sabe que no primeiro encontro que a gente teve lá em Curitiba, onde deu a criação da Comissão Nacional de Cultura e Arte. Eu tinha assistido o filme, você deve ter assistido, Dama Dourada. Né? Claro. E eu falei, vamos trazer o advogado do filme. E trouxemos para Curitiba, uma história real, verídica, né? O Don Burks, que é um dos advogados que atuou, e levamos ele.
Aí nesse encontro eu queria trazer o senhor. Aí pedi pro pessoal aqui, o pessoal, que não sei o que, eu falei, puxa, ó, eu não quero saber, eu vou visitar ele lá. Dá um jeito, eu falei, eu vou dar um jeito. Vocês me encontraram tirando fotografias com desconhecidos. Eu nunca me recusei a tirar fotografia e a receber quem quer que seja. Isso é maravilhoso, isso é bom. Nada, não. Eu, inclusive, vou querer uma fotografia exclusiva porque eu tenho que mandar pra minha irmã, que minha irmã ama o senhor. Com prazer. Minha irmã é doida. Quando a gente Mas veio aqui eu com a vou lhe família, falar a gente sobre veio um aqui. preconceito a respeito da cerâmica, entre outros. Eu tinha um amigo que era um grande colecionador, jovem. Não era da minha geração, era muito mais jovem do que eu. Era um jovem colecionador carioca. E como ele era um publicitário, tinha ganho muito dinheiro e tinha na casa, tinha de Cavalcante, Pansete, alguns pequenos portinários. Tinha uma boa coleção de pintura. E nas sucessivas exposições que eu fiz no Rio de Janeiro, ele interessou-se pelo que eu pintava e me comprou alguns quadros. E ficamos amigos. E ele, todas as vezes que vinha a Recife, me procurava aqui. Uma das vezes, ele me encontrou pintando um mural que está aqui no chão. Que legal. Aqui no anfiteatro. Aquele no mural centro. quadrado, aqui, Quadrado. tem uma mandala. Sim. E eu não me apercebi que ele estava nas minhas costas e eu estava de cócoras, que é uma posição altamente incômoda, só índio é que suporta. E ele me olhando. E eu, naturalmente, não aguentei, talvez nem 5 minutos. Me levantei, quando me levantei, ele estava nas minhas costas. Sabe qual foi o cumprimento dele? Rapaz, você nunca mais pintou. Ele me surpreendeu pintando o mural. E ele achava que isso não era de pintar. Se ele me encontrasse ali, diante do cavalete, com um pincelzinho desse que as mulheres usam para retocar, pincelzinho mínimo, pintando um quadro a óleo, ele achava que eu estava pintando. Mas pintando a cerâmica não era pintar. Quando é a mesma coisa, é o ato de pintar. Eu tenho necessidade, a gente tem necessidade de desenho. Aliás, eu trouxe um desenho meu para você. Vidal, daí assim é bom. Aqui é que o pessoal fez uma bandana. Mas eu trouxe... é uma reprodução só, nem nada, mas eu fico lhe devendo, eu vou lhe mandar depois um livro. A vaquinha, né? Eu tenho trabalhado essa questão da mobilidade urbana, que são animais com bicicletas, né? Então, e o meu mural eu fiz também, que é um boi com bicicleta, que é um boi-cicleta e tal. Como eu tenho peixicleta, a rinocleta, e aí vai por diante, né? Então, essa questão da mobilidade. É muito bonito. E esse aqui é um presente para o senhor. Muito obrigado. Só humilde artista. Não, que humilde, não existe isso. Né, mas, e muito feliz aqui por estar aqui e conversar. E enriquecendo também a nossa vida também, né? Porque a gente leva adiante e eu faço questão desses momentos e esse convívio, porque como a gente sabe, né, na arte é uma somatória, né? A vida da gente é uma somatória em tudo, então tudo a gente vai levar e são essa coleção de experiências, essas histórias enriquecedoras, esse convívio, né? Então é uma satisfação estar com o senhor aqui, que tem uma trajetória muito grande, muito bela, muito importante, né? Dentro da cultura, da arte, né? Tem um espaço, conseguiu alcançar um espaço que não é brincadeira, a gente sabe que, né? E às vezes a oportunidade também, e às vezes passa a oportunidade e as pessoas também não pulam em cima do cavalo, né? Então é uma satisfação muito grande e é um prazer assim. Muito obrigada. Aconteceram algumas coisas milagrosas, entre outras esse aparecimento desses 4 arquitetos que me deram essa oportunidade inesperada, porque meu pai aceitou essa minha proposta de reformar isso aqui, mas eu sabia
Olha a frase que ele usou, quando eu perguntei, eu posso reformar a velha fábrica? Estive lá à tarde, agora achei, ela está em ruínas, isso vai cair. E isso eu sei o quanto o senhor se empenhou em fazer cerâmica e hoje já fez fábrica de porcelana, já fez fábrica de azulejo. Mas a cerâmica está caindo. Os senhores não têm nenhum projeto empresarial para aquilo? Ele disse, não, nenhum. E eu senti que o senho dele estava se franzindo, né? Porque não era normal eu ter me procurado essa hora, sem avisar. E como que eu estivesse fazendo uma crítica à família por ter deixado isso em abandono. Eu não estava fazendo crítica nenhuma. Eu disse, eu, muito humildemente, gostaria de reformar aquilo. Ele aí mudou completamente. Em homenagem ao senhor. Ele mudou completamente e disse, só não mando você começar hoje, porque já é de noite, começa amanhã. Quando eu fui descendo as escadas, me veio na cabeça o seguinte pensamento, então terá sido uma figura de retórica para se ver livre de mim, por enquanto, porque eu sabia que as coisas realmente sérias iam acontecer no outro dia, no momento em que ele se deparasse com o irmão sócio e meus irmãos, e o meu primo, Ricardo, que era sócio também. Aí eles iam dizer, você está maluco? Francisco tem nenhuma experiência empresarial, e eles tinham razão. E eu verifiquei isso com menos de uma semana. Eu não tinha nenhuma experiência empresarial, nunca tinha lidado com banco e nem com problemas operários, não. E tinha 45 anos. Mas eu me sentia imensamente jovem, e irresponsável ainda. Não era responsável, não, irresponsável. A irresponsabilidade da juventude, que se mete em empresas que sabem que não tem retorno, que só pode dar certo, não podia voltar atrás, né? Podia fracassar. É verdade. E deu certo. Mas, deu muito certo. Entre outras coisas, em 1977, portanto só 6 anos depois de eu ter chegado aqui, eu recebi a visita de um senhor de manga de camisa, com a máquina fotográfica a tiracolo, muito simpático, tirando fotografias, com as peças. Aí ele se apresentou, era um belga, um arquiteto belga, mas falava português porque ele já tinha vindo ao Brasil várias vezes. Várias vezes ele tinha sido uma pessoa que tinha influenciado os arquitetos locais para preservarem Paraty. Paraty estava em ruínas, ia se degradar totalmente. Ele foi um dos que influenciou os arquitetos locais para preservar Paraty. E conversa vai, conversa vem, vocês já devem ter notado que eu falo. E falo bastante. Já me pediram, nessa minha mania de falar, já me pediram, inclusive, quando tem gente que vem aqui e me pede para falar, já me pediram para que eu encerrasse a fala, porque tinha a hora do avião, o horário do... E aí eu faço com muito cuidado. Como você disse, não. Hoje a gente entra noite. Não, você disse, não, vamos conversar, quer conversar então. Vou dizer, esse fato é importante. Esse senhor deixou que eu conversasse. Depois ele tinha se apresentado de uma maneira muito simples, porque ele disse, eu ainda sou parente de Rubens, do pintor, não, Rubens. Ele era belga. Eu conheci o Museu de Antuérpia. Aliás, viajei num navio que desci em Antuérpia só para ver o Museu Antigo, o Museu Rubens. Mas ele pertencia, o nome dele era Frederic de Limburg-Stirum. Quando eu disse ao meu pai o nome desse belga, ele disse, é uma das famílias mais antigas da Europa, uma nobreza que vem dos cruzados ainda, lá para trás. Porque tem a nobreza napoleônica que não vale nada. É uma coisa moderna. Né? Sim. Napoleão fez até rei na Suécia, na Noruega, e duques e etc. E ele botou a coroa na cabeça.
Pois bem, esse senhor me deixou falar à vontade. Depois ele disse, eu estou escrevendo uma tese sobre esse tema de arqueologia industrial. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra legal, admirável, arqueologia industrial. Ele explicou, as pessoas pensam sempre em restaurar igrejas, catedrais, parlamentos e residências, etc. Mas nunca pensam em restaurar uma velha fundição, um armazém de estrada de ferro, uma fábrica, nada. Então, nós estamos fazendo essa arqueologia industrial. E o senhor aqui, sem que tenha nenhuma informação, está fazendo exatamente o que nós estamos propondo agora na Europa, na Bélgica, na França, na Alemanha, na Escócia e tal. E eu aí, que já tinha falado uma meia hora a respeito dos meus projetos aqui, fiquei, meu Deus, o que esse homem está pensando? Quanta bobagem eu devo ter dito. Mas logo ele me corrigiu e disse, olha, você está num bom caminho. E eu vou estou a escrever uma tese e vou citar, inclusive, esse seu trabalho. Olha, que legal. Estava no começo. E isso também me deu um impulso muito grande. E logo depois, vocês devem conhecer o Sesc Pompeia de São Paulo, sim, que é uma obra de Lina Bobardi. Aquilo era uma fábrica, antiga fábrica de tambores industriais, que o Sesc queria derrubar, destruir e construir um edifício novo, com o projeto de Lina. A Lina disse, nada disso, o projeto está feito aqui. Está feito, é só... Aproveitou aquilo e fez alguns acréscimos. Mas isso é uma tendência, mas demorou, né? Eu fui lá do lado de Nova York, tem Beacon. Beacon era a sede daquela Biscoito Nabisco. Sim. Então tinham vários armazéns, assim, e eles transformaram tudo num espaço cultural de arte contemporânea. E para preservar E no caminho do trem, eles trabalharam peças do World Trade Center que tinha... Mas meio agora, nessa época mesmo... Não, mas na época aqui é precursora. Mas no Brasil, se você imaginar, e essa questão da preservação... Você vê o Museu d'Orsay, hoje é o mais belo museu do mundo, e foi a Gare d'Orsay, foi uma garra de estrada de ferro. E é um museu lindo. É inesperado que uma garra de estrada de ferro tenha se transformado num museu. Todo de ferro e vidro. Que legal. Essa transformação e essa... Fantástico. Precisa de pessoas que tenham... Essa visão. Essa capacidade de ter o horizonte aberto e de inovar. Agora, à medida que eu vou restaurando, as coisas estão se arruinando. Veja bem, depois vocês tiverem curiosidade, aqui neste grande pátio tem uma série de inscrições, entre outras tem a de um poeta austríaco, chamado Ernst Jandl, que o título do poema é Sinais. Então ele diz, partidos estão os vasos harmoniosos, os pratos com a face grega, as cabeças douradas dos clássicos, mas o barro e a água continuam a girar nos casebres dos oleiros. Então você vê a advertência que não adianta você lutar, porque as coisas serão partidas, serão destruídas. Porque toda arte é apenas uma questão de resistência, está resistindo. Mas as esculturas gregas estão todas mutiladas, narizes mutilados, braços mutilados, órgãos sexuais mutilados. A iconoclastia é uma coisa terrível, faz parte da natureza humana. Nós não respeitamos os ídolos que desconhecemos. Pois bem, eu resolvi fazer isso gravado no barro. Fiz as placas, cavei a inscrição com um pedaço do poema e botei no forno, com tanta ânsia, que eu devo ter feito pressão demais no barro, e o barro tem uma memória. Sim. Entende? Aquela estrutura que está ali dentro. Você não pode partir aquelas estruturas. Eu botei no forno, quando fui ver com surpresa e desgosto, rachou? verifiquei que estava tudo quebrado, partido.
Aí disse, partidos estão os vasos harmoniosos. Aí peguei as pedras partidas e coloquei, estão lá, todas partidas. Que legal, hein? Então, quer dizer, lá já está o símbolo, porque se elas não tivessem sido partidas nos fornos, alguém ia chegar ali e passar uma marreta e quebrar. Tem um conceito. E às vezes, ainda que a cerâmica, por mais que você falou ali, pode se quebrar, né? Ainda é mais fácil conservar do que o papel. A gravura, né? Mas tudo com o passar do tempo, não tem civilizações e culturas enterradas debaixo de desertos, outras debaixo d'água. O mito de Atlântida, não. E até essa questão do saque, né? Da questão nazista. Exato. Até hoje existem bunkers fechados com obras de arte, muita obra que não vem ainda. Os museus do Egito, não é? Foram saqueados. Obras quebradas. Né? Mas desde os egípcios, eles também usavam da memória uma simbologia para conseguir ter poder, ter uma identidade de poder, né? Eles escavaram algumas coisas que estavam enterradas para poder mostrar. Estou gravando aqui ainda, eu vou só desligar aqui um pouquinho.